Olá, nessa segunda parte desse tutorial, crie seu podcast a partir do zero até a sua publicação. Vamos ver sobre como criar um roteiro de podcast, os conteúdos que nós vamos inserir, um fundo musical para complementar esse conteúdo de podcast e deixar ele mais agradável e a sua finalização, fechando esse conteúdo para a futura publicação. Então fique ligado nesse vídeo, pois vamos ter muitas informações interessantes. Roda a vinheta. Olá, iniciando a prática do episódio 2, vamos só recapitular um pouco do episódio 1 desse tutorial. No primeiro episódio, nós desenvolvemos uma vinheta de abertura que nós também utilizaremos no encerramento. E aí, nessa vinheta, eu utilizei um efeito de áudio para ficasse um fundo, para que em cima dele eu desenvolvesse, né, a locução do slogan e do nome desse podcast. Vou dar um play aqui então, novamente, para que vocês relembrem de como ficou esta vinheta. Ruído Educacional, pedagogia, música e tecnologia, um universo de informações para você. Ok, então nós relembramos ela. O que nós vamos fazer? Eu vou aproveitar essa parte dessa vinheta para que isso seja um único arquivo que nós enviaremos para disponibilizá-lo no Spotify. Enquanto isso, vamos agora ao conteúdo. É importante que nesse conteúdo você faça um roteiro primeiro sobre o assunto, sobre a apresentação, a saudação e a apresentação do locutor. Se for uma entrevista, quem são as pessoas entrevistadas. Se for mais de um locutor, fazer a abertura e a saudação, a apresentação de todos os envolvidos, de todos os participantes deste episódio ou deste podcast. Então eu criei aqui, coloquei uma música de fundo, que ficou essa música aqui. Eu gosto de ter música de fundo. Alguns podcasts não tem, o fundo fica vazio e a única coisa que fica é esse debate ou essa locução. Mas eu gosto de ter um fundo musical. Ele vai ficar mais baixo para que a voz se destaque. Então, nesse sentido, o fundo que eu coloquei da mesma forma eu baixei esse fundo musical do YouTube Studio, onde lá você tem várias músicas de estilos diferentes ou para ocasiões diferentes, e essas músicas são sem direito autoral. Caso vocês sejam músicos, instrumentistas ou saibam da teoria musical e consigam escrever a partitura ou desenvolver, criar uma música, vocês podem utilizar da sua própria composição para criar esse fundo musical. Em alguns podcasts que eu crio, por ser músico, eu desenvolvo as minhas músicas e coloco de fundo, mas nesse exemplo aqui eu peguei uma música que está livre de direito autoral, disponível no YouTube Studio. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou dar um play para vocês ouvirem aqui. Então eu fiz um solo nesse canal, que eu quero ouvir só essa faixa e não quero ouvir mais nada além disso. Então coloco o cursor bem próximo aqui, para que seja mais rápido. Vamos lá? Bom, vocês viram que é uma música bem simples, né? Mas uma musiquinha até bonitinha, alegrinha, para
que seja um podcast também animado, né? Que não fique aquela coisa também bem, né? Que fique um podcast mais muito formal. Vocês viram que aqui, nesse lado esquerdo, acendeu uma luz do Meter, uma luz de clipe. Significa que esse som ele está muito alto e está clipando, ou seja, está distorcendo. Então o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou dar um clique nele para ele apagar. E aí, aquele mesmo efeito que eu coloquei na primeira abertura, que foi um equalizador, um compressor, mais um limiter, eu vou jogar aqui embaixo também. Ele já está aqui, o mesmo lá de cima que eu copiei. E vou ligar o efeito e vou fazer um teste para ver se ele vai clipar. Se ele e um outro detalhe, eu vou aqui abaixar o volume. Esse trim é um redutor de volume, quer dizer, ele pode fazer outras coisas além disso. Se eu clicar nele, ele me abre uma janela com várias possibilidades. E dentre essas possibilidades, eu vou no primeiro quadro aqui, que é o volume. Clico nele, ele vai me dar um botão a mais de volume, onde eu vou poder abaixar um geral dessa pista. Como eu já tenho ele aqui na pista, eu vou simplesmente abaixar esse volume em... desculpe. Em menos 5 dB. Isso aí, vamos ver agora como que vai ficar essa trilha. Vocês viram que o sinal não está clipando, mas de qualquer maneira eu vou abaixar mais um pouco porque vai ter uma voz em cima. Eu acho que aqui tá bom. Bom, então o que eu fiz? Eu vim aqui no trim, que é o volume, olha lá, abaixei menos 18 dB. Eu vou até voltar um pouquinho que eu achei que foi muito. Então vamos colocar ele em 15, 14,90, 15. E agora nós vamos passar para a pista de baixo. Ah tá, um outro detalhe desse aqui, agora eu vou juntar ele com o restante da abertura. Se eu deixar um espaço muito... Deixa eu mutar isso aqui de baixo. Se eu deixar um espaço muito grande... Vou abrir aqui. Antes... Aqui eu estou esperando a vinheta acabar. Você viu que tem um vazio e depois começa a música. Então, o que é interessante? Você colocar no fim da vinheta... vou pegar a música, segurar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastá-lo. Então eu peguei essa track e coloquei ela quase no fim do efeito da vinheta, para que quando a vinheta for abaixando, esse canal já vai estar aparecendo. Então vamos ver agora como ficou. Vou voltar aqui mais um pouco. Para você. Ok, então ficou bem suave, foi terminando a parte da vinheta e já iniciando esse fundo musical. Dentro desse fundo musical eu vou fazer a locução, vou fazer a entrevista, o debate, a leitura, o que tiver, a abertura e tudo mais. Então, como eu já tenho gravado, eu gravei antecipadamente, vocês conseguem perceber que eu tenho vários fragmentos de áudio aqui, de sinal. Isso foi porque, quando eu fui gravando, às vezes eu errava uma palavra ou outra, uma frase ou outra. Ao invés de começar do zero e gravar tudo novamente, nós vamos fazendo pequenas emendas aqui. Eu tiro, corto só aquela parte que está errada e continuo a gravação a partir dali. Então, eu vou colocar só lá esse canal para você ver o que eu tenho aqui. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rubem Júnior.
Sejam bem-vindos ao podcast Read Educacional, um universo de informações para você. Neste programa vamos falar sobre podcast, a importância do podcast na atualidade. Ok? Então eu gravei pequenos trechos, porque fica mais fácil, já que não é um programa ao vivo, o podcast, ele é um programa de áudio gravado, então você tem essa possibilidade de edição. Quando é um programa ao vivo, você não tem essa possibilidade de edição. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esses pequenos trechos um perto do outro aqui, para não dar um espaço muito grande. Tem o espaço que eu deixo ali, por isso que eu gosto da música de fundo, para não ficar esse vácuo, esse vazio entre uma frase e outra. Então assim a música preenche esse espaço que fica, esse vazio que fica ali no áudio. Bom, então eu posicionei todo o áudio, toda a fala aqui embaixo, de acordo com o espaço de trilha musical que eu tenho aqui em cima. Então agora vamos pegar daí, do final da vinheta, e ver como ficou. O efeito da voz, eu utilizei o mesmo efeito que eu usei no vocal da vinheta, eu utilizei no vocal da locução. Então estão todos aqui na mesma sequência. Eu vou simplesmente ligar esse efeito para a gente já ter um resultado praticamente final. Vamos lá. De informações para você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rubem Júnior. Sejam bem-vindos ao podcast Read Educacional, um universo de informações para você. Neste programa vamos falar sobre podcast, a importância do podcast na atualidade. E para isso vou levantar 2 argumentos estratégicos sobre marketing para nossa reflexão. Os podcasts permitem que o público ouça passivamente o conteúdo enquanto realiza outras atividades. Por que isso é uma coisa boa? Bem, isso significa que o público pode aprender sobre seus serviços e produtos sem precisar interromper o que está fazendo enquanto realiza tarefas diárias, como limpar a casa ou dirigir. Qual a possibilidade do uso do podcast na educação? Uma das possibilidades é disponibilizar o material extra em áudio para os estudantes que se interessem mais pelo assunto e queiram aprofundar seus estudos. Fácil de ouvir em salas de espera, intervalos ou no trânsito, o podcast também pode ser usado como ferramenta para pesquisa e atualização dos professores. É isso aí, um pouco mais sobre podcast aqui na Read Educacional, testando esse tutorial sobre construir um podcast passo a passo. Portanto, espero que todos tenham gostado desse vídeo, da criação de um podcast passo a passo. No próximo vídeo, nós falaremos sobre a publicação desse podcast no Spotify. Se gostou desse vídeo, assine nosso canal, curta, deixe seu like, comentário ou sugestão. E até o episódio 3. Um abraço a todos. E vocês viram que a distribuição do áudio, a distribuição da locução, ela preencheu o tempo necessário dessa pequena instrumental que eu coloquei. Então, quando terminou aqui a última locução, a última fala, terminou exatamente junto com a música. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a vinheta e vou copiar colar ela aqui no final. Então, lembre que esse cursor verde, ele vai me mostrar onde eu vou colar esse áudio. Ok? Então, marquei ali, igual no Word eu dou um Ctrl C, vou lá no final e
pegar um pouquinho para cá, e aqui eu dou um Ctrl V, ele foi ali exatamente. Aqui a mesma coisa, eu dei um Ctrl C, vou abrir aqui um pouco. Eu estou usando a rodana, né, essa rodinha do mouse para abrir a trilha. Deixa eu voltar lá e ver onde foi o espaço que eu coloquei. Eu lembro que eu coloquei nesse espacinho aqui. E aí eu dou um Ctrl V aqui. E vou fazer aqui embaixo um outro Ctrl V. Vamos abrir um pouco mais para alinhar. Isso aí, alinhar esse áudio. Agora eu diminuo aqui com a rodinha do mouse para o lado contrário. Dessa vez estou mexendo ela para trás. Então eu tenho uma vinheta inicial, eu tenho o conteúdo aqui, que vai ser ou a locução, ou a entrevista, ou o debate, ou a leitura de livro, de a contação de história, o que vocês acharem mais interessante para criar o podcast de vocês. Ao final eu venho e repito essa vinheta para finalizar e fechar esse quadro. Então vou pegar aqui para repetir o final, e lembre-se que quando eu copio aqui e colo do outro lado, ele ainda está na mesma pista, então ele continua com todos os efeitos, com toda a equalização que eu coloquei nessa pista, ela vai para outra. Então vamos ouvir como ficou o final. Seu like, comentário ou sugestão. E até o episódio 3. Um abraço a todos. Língua educacional, pedagogia, música, tecnologia, um universo de informações para você. Seu like, comentário. Então é isso, eu achei que ele ficou bom. Nós já podemos finalizar ele aqui. E agora como será essa finalização? Eu vou primeiro salvar esse projeto. Ok, dei um clique lá, ele está salvo. Agora eu vou em arquivo, vou em file e eu vou exportar ele nesse render. Então nós vamos renderizar ou comprimir, compactar todo esse áudio e exportá-lo. Então dei um clique, render, ele me aparece essa pista aqui, onde aqui em cima eu vou querer todo o projeto. Eu tenho algumas opções de só uma região, só a parte que eu selecionei, mas eu quero esse Entire Project, que é um projeto completo que eu vou fazer. Bom, o diretório é o nome do arquivo aqui, ó. Então vai ser podcast tutorial completo episódio 2. E aí onde eu vou salvá-lo? Aí eu vou escolher agora onde será esse arquivo. Então eu tenho aqui, ó, já um pronto meu, que é meu canal YouTube Podcast, onde eu vou salvá-lo. Então já deixei ele ali, desci aqui a taxa de conversão, de gravação, tá tudo ok. Eu vou agora no formato, aqui está formato WAV. Eu vou mudá-lo para formato MP3. Feito isso, agora eu venho aqui embaixo no arquivo, nessa confirmação, e vou compactar, vou renderizar esse arquivo. Vamos lá? E aí ele está preparando, compactando, convertendo esse arquivo para MP3, e esse arquivo estará disponível na pasta que eu direcionei. Do meu caso aqui, você viu ali, foi uma pasta, meu canal YouTube, que é a minha, e aí você pode escolher qualquer outra pasta para guardar esse arquivo. Então você viu que foi rápido, já acabou, fecho, e agora eu vou
sair do Reaper e nós vamos para o episódio 3, que é a publicação desse arquivo, desse podcast no Spotify. Espero que vocês tenham gostado desse episódio 2, dessa formação, desse complemento, dessa introdução dos conteúdos do podcast. Deixe seu like, ative o sininho e assine nosso canal. Grande abraço a todos e até o episódio 3.